Muito bem, nós estamos aqui para mais um capítulo do Evangelho de Mateus e também mais um capítulo do Novo Testamento. Como nós dissemos já em outros programas, o nosso objetivo é gravar capítulo por capítulo do Novo Testamento para que você tenha um comentário em vídeo e aprenda mais da palavra de Deus. Já fizemos quase que o Evangelho completo de Mateus, agora vamos ver Mateus capítulo 24. O Evangelho de Mateus é o mais judaico de todos os evangelhos. Ele nos apresenta Jesus como cumprimento das profecias, como o novo Moisés, o novo Salomão, o novo Jonas, o novo Elias, são tudo temas de Mateus. Mateus também gira o seu evangelho, ou estrutura o seu evangelho, em torno de 5 sermões de Jesus. Nós temos o primeiro sermão, chamado Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, que são as qualidades do cidadão do reino dos céus. Depois nós temos Mateus 10, que são as qualificações dos que vão trabalhar na seara do Senhor. Depois nós temos Mateus 13, um conjunto de 8 parábolas de Jesus, aonde fala dos mistérios do reino dos céus. Depois Mateus 18, nós vamos ter outro discurso de Jesus, que seria acerca do maior no reino dos céus e também acerca do perdão. Agora, nós temos o último sermão, que é Mateus 24 e 25. Como eu disse, alguns incluem também o capítulo 23 como parte do último sermão. Começa, Mateus 23, na verdade, começa com a repreensão, ou a censura de Jesus aos escribas e fariseus, com um conjunto de 8 ais. Ais são palavras de julgamento. Jesus julga os líderes religiosos. Talvez o capítulo 23 é o mais severo que nós encontramos na Bíblia, principalmente sobre escribas e fariseus, a repreensão de Jesus. Jesus chama eles, nesse capítulo, de hipócritas, condutores cegos, insensatos e cegos, insensatos sem sensatez, não é? Sepulcros caiados, serpente, raça de víbora, são tudo nomes que Jesus chama os religiosos. É interessante, Jesus quando andou na terra, andou perdoando, por exemplo, publicanos, cobradores de impostos, prostitutas, que eram um povo rejeitado pela sociedade, principalmente pelos líderes religiosos. Esse povo que era rejeitado, Jesus os abraçou. Quando perguntaram por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores, a resposta de Jesus era: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, perdoa prostitutas, perdoa malfeitores, ladrões, perdoa pecadores, né? Mulheres que tinham totalmente rejeitada pela sociedade. Jesus perdoa tudo que é classe de pessoas, mas só teve uma classe de pessoas que Jesus não perdoou. Pelo contrário, Jesus foi duro com eles, foram os líderes religiosos. Os líderes religiosos foi a classe de pessoas que Jesus não perdoou, mesmo porque eles nem queriam o perdão de Jesus, e Jesus, então, de forma rigorosa, os repreende. Nós vamos encontrar 8 ais no capítulo 23, que muita gente coloca como parte do último discurso de Jesus. Eu digo que é também uma preparação para o discurso do Mateus 24 e 25, chamado Sermão Profético. E claro que muda a cena, por isso que nós preferimos separar o 24 e 25 num outro sermão. O Mateus 23, Jesus profere no templo essa repreensão aos escribas e fariseus, e como ele sai do templo e depois vai para o Monte das Oliveiras,
De lá ele profere então o sermão profético, por isso que separa entre o capítulo 23 e 24, mas mais ou menos é uma continuação do que acontece no 23. No 23 ele está no templo, pronuncia 8 ais, que são palavras de julgamento sobre eles, não é? Sobre a forma como eles agiam, né? O primeiro, nós já falamos no capítulo 23, você pode ver, que é aqueles que impedem, eles não entram no reino dos céus e impedem os outros de entrar. Ou seja, são pessoas que põem impedimento à salvação de outros. Ou depois falsa piedade, e assim por diante, Jesus vai repreender eles. Muito bem, quando Jesus vai saindo do templo, que é o que vai a preparação, capítulo 24, nós vamos ver então o que acontece, e aí Jesus profere o sermão profético. Capítulo 24, ele vai dizer acerca da destruição do templo, da segunda vinda dele, vai falar do juízo. Capítulo 25, ele vai dar mais algumas parábolas para eles entender, a parábola das 10 virgens, parábola dos 10 talentos, novamente, para os seus discípulos poderem entender, fala mais sobre vigilância, estar atento, e finalmente sobre o juízo, aonde o rei, quando vier, separará os bodes das ovelhas. Então, isso é Mateus 24 e 25. Vamos então ao sermão profético de Jesus, Mateus 24. É chamado também, como eu já disse, pequeno Apocalipse de Mateus, que vai pronunciar a destruição do templo de Jerusalém. Vamos então entender. Jesus está saindo do templo. Lembra que eu falei que Mateus, sempre o último verso de cada capítulo, introduz, parece que o próximo, né? Quando Jesus se despede deles do templo, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus está saindo do templo. E diz assim, e quando, capítulo 24 agora começa, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Deixa eu parar um pouco aqui. Esse templo é o templo chamado de Zorobabel, que foi mandado reformar por Herodes. O primeiro templo é chamado o Templo de Salomão. Salomão construiu no seu reinado. Davi havia preparado todo o material, todo o projeto. Davi não construiu, Deus não permitiu que Davi construísse, mas diz que Salomão construiria o templo. E Salomão fez o primeiro templo, algo glorioso, tremendo. Era o templo que Salomão fez, dedicou ao Senhor, e eles achavam que aquele templo ia durar para sempre, né? Mas o que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, no ano de 586 a.C., Nabucodonosor destruiu o primeiro templo, o templo de Salomão, e levou cativo, levou os utensílios da casa do Senhor, tudo para a Babilônia. Essa primeira destruição ocorreu no dia 9 de julho, por isso que em muitas cidades existe sempre uma avenida 9 de julho, não é? Em homenagem ou em memória à destruição do templo dos judeus. Então eles foram destruídos em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu. Os judeus ficaram no exílio por um período de 70 anos. Aí, quando eles retornam do exílio, Zorobabel começou a reconstruir o templo. E Zorobabel vai reconstruir junto com o sacerdote Josué. Os dois vão trabalhar na reconstrução do templo. E fizeram um templo não igual ao do Salomão, apesar de a promessa de Deus que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Mas era um templo modesto, não tão grande quanto o de Salomão. Quando Herodes assumiu o governo, Herodes, para ganhar o favor dos judeus, porque ele era idumeu, não era judeu, ele então decide fazer uma reforma no templo. O que nós vemos no Evangelho de João, que já durava 46 anos aquela reforma e vai continuar, durava 46 anos durante a época de Jesus.
Então, ele decide. Então, essa estrutura do templo era algo tremendo, era de pedras calcárias, que media 3,6 metros, né? Joséfos nos dá as dimensões certas da pedra. Cada pedra pesava 400 toneladas, só para você ter uma ideia do peso. Então, o judeu se orgulhava daquele tempo. Como era pedra calcária, pedra branca, conforme o sol batia na tarde ou no amanhecer, de vez em quando o templo brilhava, parecia que era uma coisa assim de ouro, né? Com os raios do sol batendo na pedra, refletia. E era algo tremendo a estrutura daquele templo. Todo judeu se orgulhava do templo, né? E quando Jesus está saindo do templo, até os discípulos de Jesus lhe mostram essa estrutura do templo. É chamado segundo templo, porque o primeiro era o Salomão, era o segundo templo. E aí, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha o pronunciamento da destruição do templo. E aí Jesus sai do templo e pronuncia esse julgamento, né? E Jesus vai para o Monte das Oliveiras, um monte que fica de frente para o templo, do lado oeste. E Jesus vai para o Monte das Oliveiras, vai se sentar lá. Então, estando assentado no Monte das Oliveiras, por isso que nós separamos o capítulo 23 e 24. O 23 ocorre no templo. O 24, Jesus já está no Monte das Oliveiras. Mas estando ele assentado ali no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, que ficaram pensando naquela palavra de Jesus. Os que não ficariam pedra sobre pedra. Então eles vão chegar em particular e eles vão dizer: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá a tua vinda e do fim do mundo. Presta atenção aqui. É uma pergunta que os discípulos fazem, mas é uma pergunta que nós podemos dividir ela em 3 partes. Presta atenção. Jesus não ficará pedra sobre pedra. Aí eles vão e dizem assim, ó, tem 3 perguntas numa só aqui. Está embolada as perguntas. Então, são 3. Dize-nos quando serão essas coisas. Pergunta número 1. Que sinal haverá da tua vinda? Pergunta número 2. E do fim do mundo? Pergunta número 3. 3 perguntas numa só, não é? Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Como eles embolaram 3 perguntas numa só, a resposta também está embolada das 3 perguntas, numa grande resposta que Jesus vai dar, que é o Mateus capítulo 24 todo. Então presta atenção, são 3 perguntas. Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles fazem 3 perguntas, se tivesse a gente dividido, pergunta número 1, resposta tal. Pergunta número 2, essa resposta. Pergunta número 3, fica mais fácil. Então, como a pergunta é embolada, a resposta também é embolada. Presta atenção. Dize-nos quando serão essas coisas. Que sinal haverá a tua vinda? Pergunta 2, e do fim do mundo. Jesus começa a responder exatamente pelo meio dessa pergunta. Ou seja, pela pergunta número 2. Que sinal haverá a tua vinda? Aí Jesus vai dizer o sinal da vinda, nós vamos ver. É assim que ele começa. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, a primeira coisa que Jesus começa a falar são sobre os sinais da vinda dele, dizendo que vai haver falsos cristos, se pronunciando Cristo. Há um livro que diz, em inglês, né? Diz, por favor, o Messias verdadeiro se ponha de pé. Por favor, o Messias verdadeiro se ponha de pé. Nos conta a história dos falsos messias que houve no primeiro século da igreja, ou que nós chamamos da igreja, ou da época de Cristo. Houve vários falsos messias, não é? Inclusive, alguns são mencionados no livro de Atos, fala de Teudas, que é um homem que se levantou,
se pronunciando, sendo o Messias, ele desapareceu. Gamaliel menciona ele, né? E no conselho que eles estão tomando, se eles deveriam calar os discípulos de Jesus ou não. Havia Bar-Shoba, também famoso, promovido pelo Rabino Akiba, no ano 142. Né? Bar-Shoba, Bar em aramaico é filho, Shoba é estrela, chamado filho da estrela. Também um falso Messias que promovia a libertação dos judeus através de uma rebelião contra o Império Romano. Isso se deu na época do imperador Adriano. Aliás, foi na revolta de Bar-Shoba que os judeus foram espalhados, porque tem muita gente que pensa que eles saíram de Jerusalém no ano 70. No ano 70 houve um grande massacre, promovido pelo general Tito, a destruição do templo, conforme Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra. Mas a dispersão mesmo ocorreu no ano 135 com o imperador, no ano 140, depois da revolta de Bar-Shoba, o imperador era Adriano, quando os judeus são espalhados por todo o mundo, não é? Só retornando à terra em 1948. Então, olha só o que acontece aqui. Dize-nos quando será as coisas, que senão haverá a tua vinda. Jesus então vai dizer: acautelados que ninguém vem se engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Até hoje tem falsos cristos, né? Outro dia apareceu no programa do Jô Soares chamado Henrique Cristo. Tem um falso Cristo que é de Porto Rico, que uma vez foi ao Brasil, José, sei lá das quantas é o nome do homem. Eu sei que eu estava chegando no aeroporto de Guarulhos e vi um tremendo alvoroço. Ele voltou, eu estava chegando, pensei, vai ver que é comigo, né? Mas não era, era um falso Cristo que estava chegando lá e tinha um alvoroço já de seguidores dele. E vários falsos cristos têm surgido, infelizmente, enganado a muitos, não é? O engano parece que anda por aí à solta. Então, está enganado. Jesus também disse aqui, outro sinal: ouvireis guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não é guerras e rumores de guerra, a gente ouve toda hora, ou uma guerra, ou então um rumor de guerra, são sinais da vinda de Jesus. Presta atenção, sinais. Se você sair, por exemplo, eu moro na cidade de Modesto, quando eu vou a São Francisco, eu vou vendo vários sinais. São Francisco, São Francisco, São Francisco. Alguns dizem quantas milhas me faltam para chegar. Até que eu chego no último sinal que diz Welcome to São Francisco. Então eu vou vendo sinais. Esses sinais que Jesus está apontando é a mesma coisa, aponta para o dia da sua volta. Então nós vamos ver vários desses sinais, mas de repente, como eu disse, quando chega em Welcome to São Francisco, nós já sabemos que estamos em São Francisco. E os sinais têm apontado e nós sabemos que estamos já próximo à vinda de Jesus. Né? Outro dia alguém disse, não há mais nenhum sinal a se cumprir para que Jesus venha. Né? Israel já voltou a ser nação, como alguns dizem que é uma... E nós vamos ver isso no sermão profético, que Israel é um símbolo da figueira que floresce novamente. Então já não há mais nenhum sinal a ser cumprido. A qualquer momento a trombeta pode tocar e a igreja de Cristo será arrebatada aos céus. Muito bem, nós já estamos, né? Ouvireis guerra, rumores de guerra, nós sabemos isso. Só no século passado houve duas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda. Então nós sabemos isso, que já são sinais que aconteceu e nós já estamos chegando. Aliás, a segunda grande guerra mundial foi o estupim para que depois no Holocausto de 6 milhões de judeus mortos, não é? De 18 milhões, 6 milhões, 1/3 da população judaica foi morta, foi a razão para que depois a criação da Organização das Nações Unidas decidisse devolver a terra prometida a Israel. Então muitos virão de meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão muitos, ouvireis guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes,
Fome existe, por incrível que pareça, não, claro, nos Estados Unidos da América, apesar que existe gente aqui que passa fome também, mas na África, lugares difíceis que a fome prevalece. Haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Terremotos em vários lugares. Alguém pode dizer, mas terremotos sempre houve. É verdade. Outro dia eu vi uma estatística de terremotos e é interessante. Eu vi quantos terremotos ocorreu no ano 100, perto de 180, ano 200 aumentou um pouco, 250, ano 300 já foram 300 e poucos terremotos, e foram aumentando, mas por incrível que pareça, só nesse século já aconteceu mais terremotos do que todos os outros 19 séculos juntos. Então, é como uma mulher que está com dores de parto, ela vai aumentando as dores até que chega a hora de dar a criança. E a mesma coisa os terremotos em vários lugares. Mas como Jesus disse, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Princípio das dores. Exatamente como uma mulher quando está para dar luz, né? O princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Há lugares que os cristãos são atormentados. Semana passada no Sri Lanka, igrejas invadidas, 290 pessoas mortas pela sua fé, né? Como diz aqui, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Hoje em dia existe, vamos dizer, um anticristianismo, né? Não se pode falar mais nada em termos de moralidade, não se pode pregar contra casamentos de homossexuais, que aí nós somos perseguidos, somos tidos como radicais. O mundo está realmente de ponta cabeça, não é? E os cristãos estão começando cada vez mais a ser odiados. Retiraram-se, por exemplo, nos Estados Unidos, a Bíblia das escolas, tirou-se os 10 mandamentos de algumas cortes que tinha a tábua dos 10 mandamentos. Então, realmente, está havendo uma perseguição e cada vez maior, e sereis odiados todas as gentes por causa do meu nome, disse Jesus. Esse tempo também que nós estamos vendo, muitos serão escandalizados. Escândalo é a coisa que a gente mais ouve. Cada absurdo que existe, até no meio evangélico, escândalos de problemas morais, de problemas de dinheiro, de tanta coisa que a gente ouve, tanto é que as pessoas estão desacreditadas. E o pior, coloca todas as igrejas no mesmo ponto, não é? Então, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Não é os dias que nós estamos vivendo? Exatamente. Jesus estava já dizendo naquele tempo que ia acontecer. E surgirão muitos falsos profetas, que tem de profetada por aí, de gente profetizando coisa que não acontece, não é? E tem gente que vem só para pegar dinheiro do povo, e aí solta meia dúzia de profecias, algumas delas são até autossugestão, não é? Tem visto o teu passado tem sido difícil. Quem é que não teve um passado difícil? Quem é que não teve problemas, não é? Então, sempre esses falsos profetas vêm com essas coisas, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muita gente enganada, correndo atrás de profeta, correndo atrás de profecia, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é sinal dos tempos. E por se multiplicar, presta atenção, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Na verdade, hoje quase que não existe aquele amor verdadeiro, aquele amor sincero. As pessoas procuram umas às outras por interesse, não é? O que eu posso tirar dele, o que eu posso aproveitar dele. Isso não é amor, isso é interesse, não é? Coisas que acontecem, esse amor me faz agora lembrar uma história que o esposo disse para a esposa: meu amor, você casou comigo por amor ou por interesse? Ela falou: vai ver que foi por amor, porque interesse eu não tenho nenhum em você, claro. Então, surgirão muitos falsos e enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Note que salvação não é pelo fato de a pessoa aceitar Cristo ou estar alguns anos na igreja, mas salvação é para aqueles que perseveram até o fim. É o que Jesus disse, em meio à perseguição, em meio a lutas, em meio a escândalos, em meio ao amor de muitos se esfriando, o teu e o meu jamais pode se esfriar. Nós temos que entender que tudo isso é mistério que aconteça, mas que nós temos que preservar. Ah, falso profeta, agora eu vou sair da igreja. Não, senhor. Falso profeta, ele vai dar conta no dia lá do juízo. Você e eu fica firme em meio à luta, em meio à perseguição, em meio aos falsos profetas, às hipocrisias que acontecem, aos escândalos. Nós temos que ficar firme, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Agora, Jesus já mudou, Jesus já está falando do fim do mundo. Há uma coisa entre a volta de Cristo e o fim do mundo. A volta de Cristo não é o fim do mundo. A volta de Cristo, ainda que ele venha nas nuvens para arrebatar sua igreja, será o princípio da grande tribulação. Jesus vai falar da grande tribulação aqui. Mas, então, muita gente confunde. Então, enquanto o evangelho não for pregado, Jesus não vem. Não. Tem duas coisas aqui distintas. A vinda de Cristo e o fim do mundo. O evangelho vai ser pregado a todos os povos, gente. Quando é que o evangelho vai ser pregado? Durante o milênio. Aí, depois do milênio, virá o fim. Mas uma coisa é a volta de Cristo, outra coisa é o fim do mundo. Lembra que eu falei que há 3 perguntas? No verso 14, Jesus já está falando do fim, quando o evangelho for pregado. Porque tem gente que acha que Jesus só vem depois que o evangelho for pregado a todos os povos, gente. Não, a volta de Cristo é uma coisa, o fim do mundo é outra. Por isso que nós temos que ver essa diferença. Lembra que eu falei que era 3 perguntas? As respostas também estão emboladas nas 3. Muito bem, então virá o fim. Jesus agora vai continuar falando sobre a grande tribulação. Agora Jesus vai falar. Com a volta de Cristo, com o advento da volta, com o arrebatamento, nós vamos ver isso, vai também ocorrer o período chamado grande tribulação, que nós queremos que a última semana profética, Daniel, que cada semana profética é igual a 7 anos. Então, essa última semana, esse período de 7 anos, será o período da grande tribulação. Vamos ver o que Jesus vai marcar, que vai marcar o culminar com esse período. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, que entenda, tá bem? Quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Vamos falar da desolação, da abominação do livro do profeta Daniel. É muito interessante isso, entender as profecias bíblicas. É que as profecias bíblicas, elas têm duplo ou triplo cumprimento. O que eu quero dizer com isso? Quando a profecia bíblica é dada, ela tem um cumprimento dela imediato, ou para aqueles dias, para aqueles anos. Depois tem outro cumprimento dela mais para frente, né? Eu dei esse exemplo em Isaías 7,14, que a Virgem conceberá e dará luz. Houve um cumprimento no tempo do profeta Isaías, porque era um sinal para o rei Acás. E no capítulo 8, uma virgem concebe da luz, que é a filha da profetisa, que Isaías até dá o nome das crianças lá no capítulo 8. Então, era a virgem, uma mulher virgem, que concebeu. Na época, a virgem que era descasada, casou, coabitou e concebeu. Esse era o cumprimento imediato da profecia de 7,14, que era um sinal para os dias do rei Acás. Mas aí é um cumprimento distante, que nós queremos que se cumpriu com Maria, quando concebeu do Espírito Santo, e esse cumprimento distante foi até mais importante do que o cumprimento mais próximo. Então, essa profecia, Isaías 7,14, teve duplo cumprimento. A profecia de Daniel, ela tem triplo cumprimento, presta atenção.
A profecia de Daniel, a desolação que falou o profeta Daniel no seu livro, e Jesus diz, quem lê que entenda, ela teve um cumprimento antes de Jesus, na revolta dos Macabeus, em 167 antes de Cristo. A revolta dos Macabeus teve esse cumprimento, quando Antíoco Epifânio IV, que era o rei da Síria, invadiu o templo de Jerusalém e no altar de holocaustos ofereceu uma porca, um animal imundo para os judeus no altar do holocausto. E aí houve uma revolta dos Macabeus, não é? Você pode ler o livro de Macabeus, nas nossas Bíblias não contém, mas é um livro histórico. Você pode ler, mesmo nas Bíblias católicas, chama Deuterocanônicos. E aí, dessa revolta dos Macabeus, houve o cumprimento da desolação do profeta Daniel, que Jesus falou. Mas agora, já tinha cumprido no tempo de Daniel, Jesus menciona isso de novo, e vai cumprir quando o general Tito também cerca Jerusalém, novamente a desolação. Então, olha só, primeiro cumprimento, revolta dos Macabeus, 167. Segundo cumprimento, pelo ano 70. Mas também essa desolação estará no tempo do anticristo. Triplo cumprimento da profecia, não é? Então vai haver o outro cumprimento. Cumpriu-se antes de Cristo, Jesus menciona de novo, cumpriu-se no ano 70, irá cumprir-se novamente. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Isso aconteceu no cerco de Jerusalém. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Jesus está dizendo que quem estiver escapando, escapa mesmo. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Conta-nos a história. Você pode ler, Flávio José, sobre a destruição do templo, que quando os soldados vieram, as mulheres que estavam grávidas, eles passavam a espada na barriga delas e o feto, a criança, caía no chão. Exatamente o que Jesus está falando. Ai das grávidas naquele dia. Note que o Senhor está profetizando algo profundo e algo que aconteceu historicamente. Eles cortavam as barrigas e o feto caía. Você pode imaginar que massacre que foi promovido pelo general Tito, cerco dos romanos para os judeus, coisa terrível. Quando eles cercaram a cidade, diz também, como no tempo do Antigo Testamento, havia fome tão grande, mas tão grande, que tinha gente que comia os cadáveres daqueles que tinham morrido. A coisa foi terrível aqui. Mas é das grávidas que amamentaram naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que no inverno? Porque seria mais difícil durante o inverno tentar fugir. E o sábado, normalmente eles guardavam o sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Perceberam? Grande aflição é a grande tribulação que nós chamamos. Presta atenção, aconteceu uma boa parte na época do general Tito, mas lembra que eu falei que tem duplo cumprimento? Durante a grande tribulação, que se dará logo após o arrebatamento da igreja sobre a terra, que é para os judeus, a grande tribulação, que como Jesus disse aqui em Mateus 24, 21, presta atenção, haverá grande aflição, como nunca houve. Você acha que, por exemplo, o Holocausto foi difícil? Foi sim. 6 milhões de judeus foram mortos. E conta-se a história também que uma vez um general alemão estava passando, olhando um mapa topográfico e viu montanhas que não contavam no mapa. E perguntou ao soldado por que aquelas montanhas não estavam no mapa dele. E quando chegou, eram montanhas de cadáveres de judeus. Isso foi na Segunda Grande Guerra Mundial. Tribulação. Mas ainda
não é o que vai acontecer no período da grande tribulação, não é? O cerco do general Tito cortava as espadas, as mulheres grávidas, ainda não é o que vai acontecer na grande tribulação. Como Jesus disse, haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco já haverá jamais. Não é? Quando eu falo que isso é o pequeno Apocalipse de Mateus, porque exatamente representa, igual o livro de Apocalipse, as pragas que ainda vai acontecer. Note que também o Apocalipse foi escrito já depois da destruição do ano 70. Então, profetizando o que ainda haveria de acontecer. Né? E vai acontecer esse período da grande tribulação. Os anos 70 aconteceram, mas não é como que ainda vai acontecer. Essa grande aflição como nunca houve desde o princípio, nem tampouco jamais haverá. E se naqueles dias não fosse abreviados, presta atenção, Jesus está falando do período da grande tribulação, se não fosse abreviados, né, será um período só de 7 anos, se não fosse mais, ele diz, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, os escolhidos aqui, quem são? São os judeus, é o povo escolhido de Deus, Deus escolheu esse povo, né? Diga o que a pessoa quiser, mas ele ainda continua sendo o povo escolhido de Deus, o povo de Abraão, e Deus não pode falhar nas suas promessas com Abraão. Deus é fiel, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, ainda que o povo for infiel, Deus permanece fiel nas suas promessas. Né? E é isso que ele disse, e por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Né? Deus tem um remanescente que ainda vai salvar de Israel. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Por quê? Porque vai aparecer falsos cristos. Não é que ele vai dizer, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que possível fosse enganaria até os escolhidos, ou seja, o remanescente do povo seria enganado. Eis que vou-lo digo e tenho predito, vou-lo digo e tenho já predito, ou seja, dito anteriormente, né? Predito é da onde até alguns dizem, vem a palavra até para predestinação de destino. Predito, Jesus tinha dito, eis que vou-lo tenho dito e tenho predito, falado anteriormente para vocês entenderem. Portanto, se vos disseram, ele que está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Notou o que acontece? Jesus falou sinais, Jesus falou do fim do mundo, Jesus fala da grande tribulação, agora Jesus novamente volta a falar da vinda do Filho do Homem, e essa vinda do Filho do Homem vem para pôr fim à grande tribulação. Então nós temos o arrebatamento que ocorre, eu sou pré-tribulacionista, creio que o arrebatamento não é para a igreja, para o povo, a grande tribulação não é para a igreja, perdão, o arrebatamento é para a igreja. A grande tribulação não é para a igreja, não é? Então a igreja é arrebatada, a grande tribulação passa para Israel, e aí no final da grande tribulação Jesus volta para pôr fim a essa grande tribulação. E ele vai dizer, como relâmpago, a sua vinda será repentina, como o relâmpago que sai do Oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Lembra dos montes de cadáveres que eu falei? Na Alemanha, na Segunda Grande Guerra, onde estiver as árvores, se juntarão, águias se ajuntarão. Alguns gostam de interpretar essa águia, porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, como os símbolos do Império Romano, que era uma águia, né? Eles sempre traziam aquele estandarte com a águia, e aí tinha um monte de cadáver já morto, mostrando a águia, né? Mas a ideia aqui das águias, elas vêm para comer, são águias carnívoras que vão comer a carne dos que morreram. Como eu disse, na Segunda Grande Guerra Mundial, quantos e quantos corpos, depois eles mandaram tacar fogo, não é? Paisano era aqueles corpos, mas
o que acontece? As águias, as aves, vêm e comem o cadáver. Essa também é a ideia aqui que surge. E logo depois da aflição daqueles dias, está vendo, da grande tribulação, o sol escurecerá, profecia de Joel, também, Joel menciona no seu capítulo 2, verso 32 e 33, acerca do sol se escurecerá e a lua se converterá em sangue, né? Aqui diz, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Por que a lua não vai dar luz? Porque a lua é um reflexo do sol. Se o sol se escurece, a lua não vai dar luz. E as estrelas cairão do céu e as potências serão abaladas. Pergunta, será que as estrelas do céu vão cair? Ou é o que Jesus está dizendo, de algo nuclear, né, que quando o céu se enrola como um grande rolo, né, como na explosão da bomba de Nagasaki e Hiroshima. Então, são eventos cataclísmicos, e por causa da explosão, sobe toda aquela fumaça, e aí o sol se escurece. Não é que o sol apagou, mas é devido ao cataclisma que acontece na Terra, o sol se escurece, não vê nem a luz do sol, e as potências do céu serão abaladas, não é? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, eles vão ver. Essa volta aqui é a volta para pôr fim à grande tribulação. É a volta visível de Cristo. Já o arrebatamento, ninguém o verá. É interessante, a Bíblia fala desses dois lados da volta de Jesus. E nós temos que segurar essas duas verdades. Não é? O problema de muita gente é que segura uma verdade e esquece da outra. E foi o que aconteceu que deixou Israel cego, porque eles viam o Messias rei e esqueceram do Messias sofredor, do cântico de Isaías 42. Toda vez que nós lemos, a Bíblia contém duas verdades. Uma, de um Cristo que vem, ninguém o verá, será sobre as nuvens, ninguém o vê. E depois outra, que ele vem, todo olho o verá, todas as nações o contemplarão. Então segura essas duas verdades. A primeira vinda que ninguém o verá será o arrebatamento. A segunda vinda, onde todo olho verá, né, será a segunda vinda mesmo, será a segunda vinda, põe fim à grande tribulação, todo olho verá. E se lamentarão sobre... Vindo sobre as nuvens, ele vem com poder e grande glória, diz aqui Mateus 24, 30. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Novamente aqui os escolhidos, é o remanescente de Israel, serão ajuntados desde os quatro ventos, quer dizer, os quatro ventos, os quatro cantos da terra, às vezes é mencionado, que é norte, sul, leste, oeste, ou seja, universal, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Agora nós vamos falar da parábola da figueira. Interessante, em Mateus, capítulo de número 21, Jesus amaldiçoou uma figueira. E eu falei que uma figueira era exemplo de Israel. Foi a única vez que Jesus usa o poder dele para amaldiçoar. Agora, Jesus está falando de uma figueira. A figueira secou-se. Agora essa figueira aqui vai resplandecer, vai reflorescer de novo, né? É uma parábola. Jesus lança parábolas em meio a essas proclamações de juízo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Já os seus ramos se tornam terros e bota folhas, sabeis que está próximo o verão. Verão, claro, conforme a figueira começa a arrebentar, verão. Eu tenho uma figueira no meu quintal, quando vai chegando o verão, começa a dar figos, né? Começa a arrebentar os frutos, e aí começa a nascer os figos, já no início do verão, no meio do verão, nós já temos bons figos, agosto, então, os figos são deliciosos, não é? É claro que Jesus está falando de forma natural, mas é uma parábola. E o que ele está dizendo? Conforme a figueira floresce, chega a hora de colher os seus frutos. Então, alguns atribuem a figueira também como um símbolo de Israel. Eu também falei que a figueira está associada com a queda do homem, porque eles cozeram folhas de figueira em Gênesis 3.
Então a figueira aqui, creio que é um símbolo de Israel. Israel, muitos olham isso, que Israel voltou a florescer novamente em maio de 1948. Então está próximo, né? Igualmente, quando vir todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Eu não estou falando que Jesus está às portas, que não há mais nenhum sinal a se cumprir, está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Por falar em geração, é isso que levou muita gente a fazer cálculos e mais cálculos da vinda de Jesus, né? Que todos errados, claro, porque ninguém sabe o dia nem a hora, inclusive Jesus vai dizer isso aqui. Mas quando Israel voltou a ser 48 como nação, muita gente disse, não passará uma geração. Como a geração que teve no deserto durou 40 anos, então alguns falaram, bom, uma geração tem 40 anos. Então 48 mais 40, alguns marcaram a volta de Jesus para 88. Eu me lembro, já era convertido nessa época, 88, e um dia eu li um livro, até estava no escritório de um pastor amigo meu, 88 razões porque Cristo vem em 88. Né? E uma razão porque o homem está errado, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas 88, ele dava 88 razões. Jesus não vem em 88, claro. É todo mundo que prediz a volta. Aí outros falam, não, lá no Salmo 90, diz que se vive até 70 anos, o resto é câncer e enfado. Então, 70 anos é o prazo de uma geração. Inclusive tinha até vídeos no YouTube sobre isso, eu podia ver, quem sabe ainda estão lá. Então 48 mais 70 marcaram a volta de Jesus para 2018. Muito bem, 2018 foi ano passado, Jesus ainda não veio. Nós estamos em 2019, será que ele não vai vir mais? Ou será que a gente não sabe quanto que é uma geração? Salmo 90:10 diz que até 70 anos se vive, o resto câncer e enfado, né? E alguns pela sua robustez chegam a 80. E alguns dizem, bom, pode ser que uma geração é 80 anos e não 70 e nem 40. Então 80 anos coloca a volta de Jesus para 2028. E aí, tudo errado, porque ninguém sabe o dia nem a hora, Jesus vai falar aqui. Mas nós sabemos que está à porta. Sabemos que Jesus falou que não passaria uma geração, quando a figueira floresce, nós estamos cada vez mais perto, a trombeta pode soar a qualquer momento, os crentes podem ser arrebatados a qualquer momento, o Cristo pode voltar a qualquer momento, né? Até o Roberto Carlos gravou uma música que ele vem, e tantas canções que ele vem. 318 vezes o Novo Testamento fala da volta de Jesus. Então, é verdade que você que não passará uma geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí Jesus vai dizer, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Nossa, que verso maravilhoso! Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Como a palavra de Deus é eterna, maravilhosa. Você sabe que eu amo a Bíblia, amo estudar a Bíblia, porque não passa, ó, tudo fica velho, tudo passa, mas esse livro permanece. Esse livro é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que presta atenção, antes de eu nascer e você nascer, já tinha essa palavra. E depois de eu partir, se eu partir para a eternidade, é claro, todos nós um dia iremos partir, eu digo se eu partir porque Jesus pode vir, estou falando disso, não é? Então, a Bíblia continua existindo, os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Olha só o que eu estava falando há pouco da geração. É o próximo verso 36. Por isso que eu digo, você tem que tomar muito cuidado para não pegar um verso. Por isso que eu estou indo capítulo por capítulo, isolado, que é o que muita gente faz e erra a interpretação. Só pega a parábola da figueira, só lê aqui, ó,
em verdade vos digo, verso 34, que não passar essa geração que sei que todas as coisas aconteçam. Aí Israel voltou a ser nação 48, geração 40 anos, 88, geração 70 anos, 2018, geração 80 anos, 2028. Ficam marcando aí data, porque lê o verso 34 e esquece de ler o 36. Quando você pega um texto fora do seu contexto, acaba virando um pretexto. Por isso que nós temos que ler a Bíblia toda. Não é pegar um verso isolado. Pega esse verso, fica interpretando, geração, Israel volta a ser nação 48, aí outros tentam mudar, vai para, não, Jerusalém só foi conquistado na Guerra dos 6 Dias, 67, aí joga todas as datas de outro jeito. Mas olha como o verso 36 não permite eu e você marcar nenhuma data. Presta atenção ao verso 36. Por isso que eu falei, um texto fora do seu contexto vira um pretexto. Presta atenção. Verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Vou ler de novo. Os céus e a terra hão de passar, as minhas palavras de Jesus não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Eu não sei, os livros que são escritos não sabem, ninguém sabe. Presta atenção, não só ninguém sabe na terra, nem nos céus. Olha só, ninguém sabe, nem os anjos do céu. Tem gente que quer saber mais que os anjos do céu, marcando a volta de Jesus. Se Jesus disse que ninguém sabe, é que ninguém sabe o dia e a hora. Nem um ano. Pode vir a qualquer momento. Pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir a semana que vem. Ninguém sabe. Nós temos que estar atentos e vigilantes, só isso. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Acredite que hoje o Filho sabe. Mas quando ele estava na terra, nem ele sabia, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Uau! O Pai tinha o conhecimento que nem o Filho tinha. Claro, alguns interpretam que Jesus, quando estava na terra, talvez hoje ele sabe, não é? Mas os anjos continuam não sabendo. Os anjos estão lá, Deus, quando é que vai buscar a tua igreja? Mas é a decisão do Pai, o Pai é que sabe. Então, porque Jesus desceu uma geração, você querer marcar numa palavra de Jesus, esquece a outra, é um erro. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus vai dar algumas dicas como é que será, né? Novamente sinais apontando, mas não diz qual é o dia. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Jesus vai falar, eles casavam, davam-se em casamento, Noé entrou na arca e de repente veio o dilúvio. Será de repente, né, a volta de Jesus. As pessoas estarão fazendo suas coisas normais e de repente acontece. Olha só, porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, é o que as pessoas fazem todo dia, comem, bebem, casavam, davam-se em casamento, hoje quer estar até homem com homem em casamento, mulher com mulher, casavam-se, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou na arca. Sabe que até a expressão sugere acerca do arrebatamento também. Porque Noé entrou na arca e ficou 7 dias na arca antes que viesse o dilúvio. 7 dias, presta atenção, uma semana antes do dilúvio. A igreja também entrará nos céus. Uma semana, período da grande tribulação. Tá vendo? Eu sou pré-tribulacionista, eu vou achar verso que vai justificar isso. Noé entrou na arca, ficou lá escondido na arca, ainda o dilúvio não aconteceu. Por uma semana, até que começou o dilúvio. Então, a igreja também sairá, ficará uma semana guardada, no caso, semana profética, 7 anos, até que virá a grande tribulação, e aí Jesus vem, não é? Foi como nos dias de Noé, entrou na arca e não perceberam
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, tá vendo? Então, estando dois no campo, presta atenção. Muita gente acha, agora Jesus está falando do arrebatamento. Lembra que eu falei que a resposta está embolada? Olha só, ele falou dos sinais, ele falou do fim, aí ele falou do período da grande tribulação, falou da vinda dele no final da grande tribulação, agora nós estamos voltando, Jesus falando do arrebatamento. Olha só o arrebatamento como será. Então, lembra que eu falei que as respostas estão emboladas? Está aí, ó, o arrebatamento. E não perceberam até que o dilúvio os levou, assim será a vinda do Filho do Homem. Verso 40. Estando dois no campo, ao arrebatamento, será levado um e deixado o outro. Mateus 25 vai falar de uma parábola de 10 virgens. 5 vão, 5 ficam. 2 no campo, um vai, outro fica. Não é toda a igreja que será arrebatada. Eu falei que sou pré-tribulacionista, que a igreja não passa pela tribulação, mas existe gente mídio-tribulacionista que acha que a igreja vai estar metade da grande tribulação, e existe o pós-tribulacionismo que ensina que a igreja passa pela grande tribulação. Você sabia que os três estão certos? Porque, como pré-tribulacionista, quando eu digo que a igreja será arrebatada, estou falando da metade que vai. A metade fica. 2 no campo, um vai e outro fica. 10 virgens, 5 vão, 5 fica. Metade da igreja será arrebatada. A outra metade passa pela grande tribulação. E a metade que passa, passa porque não está preparada, não está vigiando, está desapercebida. Não é? Uma metade vai e outra metade fica. Então, muita gente está na igreja, está desapercebido, está dormindo, então vai ficar. Então, quando fala, a igreja passa pela grande tribulação, está certo. Metade vai passar. A igreja vai estar no meio da grande tribulação, está certo. Os que rejeitarem receber a marca da besta vão morrer no meio da grande tribulação. Não é? Então, muita gente fica debate de cá, de lá. Na verdade, você acha base bíblica para tudo. Então, e não quer dizer que um está certo e outro errado. Está certo os dois. Metade vai passar pela grande tribulação, outra metade será arrebatada, não é? Estarão 2 no campo, será levado um, deixado o outro. Estando, verso 41, 2 moendo no moinho, será levada uma, deixada a outra. Aí, metade de novo. Então, em texto de Lucas, diz, estarão 2 dormindo numa cama, um vai e outro fica. Eu já disse, eu combinei com a minha esposa, eu vou, ela fica, não é? Então, estando 2, metade vai, metade fica. Vigiai, pois, vigiai. Olha aqui que o crente deve fazer. Vigiai, pois, por quê? Não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mais cedo, no verso 36, ele diz que ninguém sabe o dia e a hora. E aqui ele está dizendo que ninguém sabe a hora. Ninguém sabe. Só ele diz no verso 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas, considerar isso. Vamos ver o que ele manda a gente considerar. Se o pai de família, Jesus sempre pega uma figura de autoridade, soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não é? Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias, cada 3 horas, das 6 às 9, primeira vigília, das 9 à meia-noite, segunda vigília, da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília, e das 3 da manhã às 6, quarta vigília, né? Quando Jesus andou sobre as águas, andou na quarta vigília. Aqui ele fala da vigília, trocava-se normalmente também nos exércitos, trocava as vigias, essas horas, não é? Então ele diz, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, não é? Jesus também usa, e Paulo usa a expressão em suas cartas, que ele vem como ladrão de noite, não é que Jesus é ladrão, mas que vem repentinamente, assim como ele não sabe quando o ladrão vai vir, não é? Repentinamente. Por isso nós devemos estar atentos e vigilantes. Vigilância é uma parte importante da vida cristã. Não é só orar. Tem gente que ora e não vigia. Não adiantou nada orar.
Tem gente que vigia e não ora. Também não adiantou nada vigiar. É preciso orar e vigiar. Os dois caminham juntos. Presta atenção. A vigilância e não deixasse que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Uau! Jesus vai vir na hora em que nós não pensamos. Lembra a pergunta? Que sinal haverá a tua vinda? E quando se darão essas coisas? E do fim do mundo? Olha as respostas. Jesus aqui em Mateus 24 fala dos sinais. Jesus aqui fala da grande tribulação. Jesus fala da sua volta visível e está falando do arrebatamento da igreja. Que riqueza Mateus 24 é, não é? Jesus está falando isso, fala de vigilância, vai continuar falando no capítulo 25, tá? Eu vou concluir o capítulo 24. Quem é, pois, o servo, vai terminar com a vigilância. Quem, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo. Tá vendo? Nós somos constituídos na casa de Deus para sustentar o povo de Deus com a palavra de Deus, não com as nossas ideias ou nossas palavras, mas com a palavra de Deus, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Para dar o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado, outra bem-aventurança. Mateus tem várias. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Olha, além de vigiar, uma das coisas que ele nunca pode fazer e deixar de fazer é de servir ao Senhor, de perseverar até o fim, tá vendo? Bem-aventurado aquele servo, o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Por isso que eu procuro servir o povo de Deus com a palavra, porque eu não sei o dia, a hora, eu não sei quando ele vai voltar, ele pode vir hoje, amanhã, pode vir a semana que vem, pode vir o mês que vem, pode vir o ano que vem, a hora que ele quiser vir. O que eu tenho que estar é servindo fielmente ao Senhor, tá vendo? Bem-aventurado aquele servo, em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Ah, como é importante ele estar vigiando e servindo ao Senhor para sermos achados fiéis, para que ele coloque a cada um de nós sobre os seus bens. Porém, olha a advertência de novo. Se aquele servo disser consigo, ah, o meu Senhor tarda a vir. Sei lá quando ele vai vir, está tardando, não é? E começar a espancar os seus conservos. E comer e beber com os bêbados. Sabe que hoje tem crente que já fica bêbado, não é? Ah, vou tomar uma cervejinha, tomar um vinho, tomar isso, tomar aquilo. Começa a ficar bêbado com os bêbados, tá vendo? Dentro da igreja, se embriagando. É possível um negócio desse? Sabe o que está faltando aí? Vigilância, temor a Deus. Não é tudo isso. Olha só, começar a beber, virá o Senhor daquele servo. Ó, lembra a metade que eu falei que fica? Metade vai, metade fica. A metade que vai é a metade vigilante, metade servindo que a Deus, quando o Senhor vier, o porá sobre os seus bens. Mas para aquela metade que está bebendo, está desapercebida, está festejando. Ah, hoje tem um culto. Não, mas tem uma festa de aniversário, eu vou na festa de aniversário, que é melhor, porque lá tem uma bebidinha, uma cervejinha, um churrasquinho e assim por diante. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera. Claro, ele está lá festejando, está lá bebendo, não espera. E a hora em que ele não sabe. Ninguém sabe a hora, mas que ele sabe menos ainda, porque nem sequer está vigiando. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem mais falou da condenação, de inferno, de pranto, ranger de dentes, que aponta para o inferno, é Jesus, novamente. Virá o Senhor. Nós vamos prestar contas ao Senhor. Quem estiver fazendo bem, servindo a Deus, será colocado sobre todos os seus bens. O que estiver aprontando, vai aprontando, e apronta mesmo. Porque virá o Senhor e colocará ele ali, separará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno é lugar de pranto e de ranger de dentes. O céu é lugar de gozo eterno. Presta atenção e com isso eu vou concluir.
Presta atenção nisso. Se você está indo para o céu, o único inferno que você vai provar é aqui nessa terra. As lutas e tribulações que eu e você passa, é o único inferno que você vai provar, porque é daqui para o céu. Mas presta atenção, se você está indo para o inferno, o único céu que você vai provar é aqui. Então aproveite bastante, goze bastante a vida aí, festeja, beba à vontade, porque daqui para o pranto e ranger de dentes. A terra pode ser céu ou pode ser inferno. Se você está indo para o céu, esse é o inferno que você está passando. Mas se você está indo para o inferno, aproveite bem, porque esse é o único céu que você vai provar. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja contigo. Que o amor de Deus, Deus te ama, Deus quer ver a tua salvação. Por isso passa os céus e a terra. E quando eu falo isso, de pranto, ranger, não é que eu quero que você vá para lá, não. Porque o amor de Deus seja contigo. E a consolação do Espírito Santo. Amém. Pastor Eugênio Piacentini. Voltamos com Mateus 25.